Esperar uns minutinhos aí para ver se vai entrar mais alguém. E daí a gente dá início na aula. Ok. Meio-dia e 15 a gente inicia, tá? Vamos esperar 3 minutinhos aí. Aí meio-dia e 15 a gente inicia. Preciso aí que quem não estiver perguntando ou falando algo, trave o microfone, fazendo um favor. Beleza, então bora iniciar aí. Eu acho que tá um pouco alto aqui essa música, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Alguém tem algo para falar aí no início ou quer aguardar? Vamos meter ficha. Ô Metal, boa tarde, tudo bem? Boa. Não sei se é só pra mim ou se é pra alguns aí. A imagem não tá aparecendo. A imagem não tá? É verdade, eu acho que eu não liberei aqui. Acho que agora tá, né? Acho que agora liberou aí pra vocês, né? Liberou aí pra vocês? Sim, Não? sim. Agora tá ok, agora tá ok. Beleza. Vamos lá. Primeiro detalhe, tá? No script, tu tem que saber os motivos de não fazer a entrada com o script, né? Não é porque ele tá te dizendo para mandar comprar e vender que tu vai comprar ou vender, tá? Outro detalhe, a gente não precisa, basicamente, depois que tu vai ganhando conhecimento aqui com o script, que ele ocorra decisão de compra e venda. Por quê? Porque tu pode definir tanto a compra quanto a venda em um suporte ou resistência ou um rompimento das médias móveis, ok? Mas e como que tu vai identificar se tu deve dar entrada ou não? Acabei de fazer uma entrada aqui, né? Eu vou dar a colocação aqui para que vocês compreendam, tá?
Deixa eu ver onde é que tá aqui. Isso aqui, como eu já disse, a gente precisa ver o que o mercado está dizendo para nós, né? Ah, e por que tu entrou vendido aí sem que ele indique uma venda para ti? Simplesmente por um motivo. Ele não está indicando uma venda, só que ele fez o que aqui para mim? Alguém sabe dizer? Alguém sabe me dizer o que o indicador falou aqui? Ninguém vai falar nada? Pô, véi, vocês complicam a minha vida, porque vocês não conseguem nem me dizer o motivo de por que eu decidi fazer a entrada aqui sem que o indicador dissesse pra mim, ou seja, sem ele indicar. Ninguém vai comentar nada, vai deixar encerrar a entrada e ninguém vai comentar nada. Eu vou aguardar até que alguém me diga o motivo, tá? Pra daí a gente dar continuidade. Ô, Metal, assim, o que eu tô percebendo aqui, primeiro é uma área de suporte ali em cima, né? E segundo que eu tô entendendo que é aquele padrão de ontem, né? Que ele dá aquele candle maior lá e a gente entra naquele candle invertido lá, não era isso? De suporte, tu quer dizer, ou de resistência? E aquele que anda quando dá aquele padrão, não sei se é só em OTC que você tinha comentado. Não, o padrão do mercado ele dá em qualquer mercado, tu só precisa identificar. Mas a minha pergunta é se foi suporte ou resistência, tu só definiu errado, né? Tu falou suporte. Resistência. Não, ele foi resistência. Resistência, tá bom. Tá, então a tua definição é que a gente está vendo um padrão que, como a gente tem uma resistência demarcada pelo script, a gente pode entrar vendido, é isso? Não é só isso, né? Tô dizendo por conta além da resistência, aquele padrão daquele candle verde ali, que é em cima daquele padrão que a gente aprendeu, acho que na sexta, se não me engano, sábado, não lembro. Sim, certo. Mas então a definição é que nós temos um padrão, né? Sim. É reversão. Tá, é uma reversão, ok. Mas como alguém consegue relembrar lá de como a gente define as entradas? Dê um aí pra gente. Alguém consegue lembrar? O primeiro detalhe, o segundo e o terceiro detalhe. O primeiro detalhe é analisar o padrão do mercado. Isso, o primeiro detalhe é analisar o padrão do mercado, tá correto. Qual é o segundo detalhe? É definir uma estratégia para entrar. Definir uma estratégia para entrar, ok. E qual é o terceiro detalhe? Analisar o suporte e a resistência? Analisar o suporte e resistência, correto. Isso mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro detalhe, a gente entra no mercado, independente se vocês vão utilizar script ou sem script, manualmente, vocês precisam analisar o padrão do mercado, ok? É o primeiro detalhe de tudo, tu precisa ter definição do padrão. Por quê? Porque é o padrão que vai te informar o que tu vai operar no mercado naquele exato momento. Ah, mas só que eu preciso operar tudo? Não. Se tu vai operar retração, tu sabe que se tá em padrão de reversão, tu não vai operar. Vai entrar no mercado mais tarde para te operar, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto, ele falou corretamente, padrão. Segundo ponto, definir uma estratégia. Como é que tu define uma estratégia? Tu define uma estratégia da seguinte forma, tu olha o padrão e com o padrão tu define a estratégia que tu vai utilizar no mercado nesse exato momento. Certo? E depois o suporte e resistência. Eu não traço suporte e resistência, mas quem está iniciando no mercado, ou quem gosta de traçar, pode traçar ou liga o script para que ele faça isso. Então vamos observar o porquê que eu tomei a decisão de venda aqui, tá? Primeiro a gente inicia pelo padrão, ok? Então vamos lá, vamos identificar que padrão que o mercado está dizendo para nós. Aqui o padrão me demonstrou o seguinte, que cada vez que ele chega em um ponto e uma vela está terminando cheia, ele inicia uma reversão, certo? Alguém confirma, gente? Fala que certo, que não. Certo. Então tá, eu preciso que vocês, pelo menos uma pessoa, confirme pra mim, entendeu? Porque senão eu vou ficar bailando aqui e não vai adiantar nada. Novamente, bateu aqui, né? Tá vendo aqui? Bateu onde aqui que bateu?
Bateu no suporte. Na média móvel, né? Não chegou a tocar no suporte. E, Sim. e novamente a vela terminou praticamente cheia e fez o que o mercado? Reverteu, reversão. Isso. Aí novamente o mercado veio aqui, agora ele buscou o suporte. Sim. E o que aconteceu? E aí veio a reversão, né? Veio a reversão. Junto com o script, né? Ainda para confirmar. Isso, né? Junto com o script. Então o detalhe é o seguinte, o mercado estava me demonstrando que cada vez que ele está tocando numa zona aqui, tanto de suporte ou resistência, ou até mesmo, tá? Na média móvel ele estava iniciando uma reversão. Como eu disse, a gente não precisa que o suporte te confirme a entrada se tu já tem a definição do padrão e já tem o conhecimento de entrada. Então o motivo da minha entrada foi o seguinte. O que aconteceu aqui? Que decidi fazer a entrada? Ele bateu numa resistência, fechou um candle grande aí, né? Um candle forte, e aí entrou a reversão. Entrei em reversão. Por quê? Tocando numa resistência, eu olho para o passado do mercado, vejo o padrão que ele está formando e eu decido a entrada, certo? Então a minha estratégia foi o seguinte, quando a vela terminar com volume de vela em umas zonas fortes, eu vou pegar uma entrada de reversão. Conseguido compreender ou alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Como eu disse, eu só vou prosseguir se alguém ao menos responder. Não, tranquilo. Não, tem não, pode seguir. Então tá. Se não responder, nenhuma pessoa sequer, eu vou ficar parado no mesmo lugar, tá? Então bora lá. Vamos para outro padrão, tá? O que é agora? Outro padrão de segmento. Rompimento de média móvel, tá? Observem, a gente tem essa vela aqui que rompeu a média móvel, correto? Sim, correto. Logo após, o que aconteceu? Continuação do movimento. Continuação do movimento. Como que tu define a tua entrada aqui, mesmo que o script não dê nada de indicação sobreposta? Reversão da ação da vela. Reversão? Não, na retração. Tá, mas e como que eu defino? Onde eu devo entrar? Marcação, confirmação e entrada. Não tem nada a ver com isso agora. Observa o que eu marquei. Primeiro que era um rompimento, né? Tá, beleza. Rompeu as médias móveis. Rompeu a média móvel, correto. Mas daí eu marquei uma outra vela depois. Né? A gente ia pegar uma entrada depois de rompimento da média móvel. Agora eu quero que vocês me definam o motivo da entrada. Então, porque o padrão é de rompimento de média móvel. Porque a vela terminou cheia, a primeira que você marcou, Não, nada a ver. Não, primeiro é o seguinte, pelo padrão, que é rompimento de média móvel. Sim, o padrão é um rompimento de média móvel, Não, correto. Aí ele rompeu. O próximo candle espera a retração de batida na média móvel e faz a entrada. Tá, espera o motivo de retração. Tenta explicar um pouco melhor para ver se a gente... Não, então, ele fez esse candle de força rompendo a média móvel. Tá. Quando ele abriu o porque próximo bateu candle, e retraiu. espera ele retrair para pegar na média móvel e faz a entrada, entendeu? Retrair? Gente, como que se ele vai retrair? Não entendi. Bater, tu tem que explicar um pouco melhor porque eu não tô conseguindo entender. Não, então, olha só, ele fez esse candle de força. Tá. Beleza. Ele Rompeu a média, beleza. O próximo candle era o candle da entrada, que é o segundo Sim, verdinho. porque depois de um rompimento a gente toma uma decisão de padrão de entrada, certo? Sim, sim. Tá. Então, eu entraria quando ele abrisse o candle, que ele já abriu acima da média móvel, Tá. e eu esperaria talvez ele retrair ali, só encostar na média móvel para fazer a entrada, para pegar um pouco melhor ali para compra. Só ele retrair ou só ele jogar o movimento para baixo? Isso é, só ele dar aquela jogadinha no movimento para baixo e fazer a entrada de compra. Não. Para pegar ele num... Não? Não, aí tá errado. Tá, mas e também não é retração, porque tipo, a retração ele fez depois que jogou o movimento para cima. Como a nossa decisão de entrada, nós não vamos observar uma retração para entrar aqui, a gente vai observar um outro detalhe. Certo? Sim. Então tá, então a gente vai definir o motivo da entrada aqui já, tá? Só deixa eu aceitar quem... Não sei o que deu aqui, mas tá. Vamos lá. Após um rompimento,
tá? Observamos aqui. Meu Deus, fica dando uns coisas aqui. Será que é gente tentando entrar ou é... Não tem ninguém tentando entrar? Tá. Vamos aqui. Tocou na média móvel. Então depois que toca numa média móvel se termina... Observem muito isso, tá? Se termina rompendo a média. Não pode só tocar na média, ele tem que terminar rompendo. O que aconteceu aqui? Alguém pode dizer? Aonde? No esquema verde? Onde a gente estava marcando aqui. Sim. Ele rompeu. Rompeu, tá. Então a gente já tem um padrão de entrada de rompimento, certo? Perfeito. E a gente já também tem agora um suporte, uma resistência, desculpa, que foi rompida, porque as médias móveis elas também fazem o movimento tanto de... Pode falar aí. Não, perfeito, pode continuar, desculpa. Tanto de suporte quanto de resistência. Tá, e aonde que eu entro quando isso ocorre após o rompimento? Sempre que houve um rompimento do mercado, a minha decisão de entrada é quando a vela que eu vou entrar rompe o movimento ao contrário, ou seja, o movimento está de alta aqui, né? Uhum. Rompeu com o movimento de alta, então eu vou ter que entrar comprado. Onde eu entro comprado? Eu entro comprado depois que a vela de entrada rompe novamente a média móvel ao contrário, ou seja, ela rompeu o movimento para baixo. Quando ela romper esse movimento, eu decido a entrada. Ah, maneiro. Conseguiram entender? Então é sempre isso, tá? Sempre que houver um movimento de mercado, ok? Após rompimento de média móvel, tu espera a próxima vela iniciar, ok? E tu só vai entrar quando ela romper. A tua vela que tu vai entrar, como a gente entraria comprado, a vela vai ficar vermelha, vai romper a média móvel, para daí a gente fazer a entrada, ok? Ok. Beleza, então prestem muita atenção. A gente não precisa que o script esteja com indicação sobreposta, tá? Então, se ele não tem indicação sobreposta, mas a gente está num padrão de rompimento de média móvel, o que a gente faz é o quê? Esperar a próxima vela, depois do rompimento, romper a média móvel novamente ao contrário, ou seja, estava com movimento de alta, rompeu com movimento de alta. Eu vou esperar a próxima vela, que seria a minha vela de entrada, romper as médias móveis aqui e aí eu pego a entrada, ok? Eu nunca pego a entrada de rompimento, prestem muita atenção. Eu nunca pego a entrada de rompimento depois que a vela inicia e fica só um pouquinho vermelha, tá? Se rompeu a média móvel, eu preciso que novamente faça o movimento de rompimento para pegar o segmento. Ok? Ok. Beleza. Ó, aqui a gente teve sobrepostos, ó. Certo? Tivemos aqui duas indicações sobrepostas. Novamente, segmento de rompimento, ó. Jogou o movimento para baixo e terminou como a vela? Terminou como a vela? Vendido, né? Vermelha, não foi um rompimento Vermelho. de movimento Isso de aí. baixo? Uhum. O que eu faço agora para mim tomar uma decisão de entrada? Espera ele romper lá em cima novamente e fazer a entrada. Isso, eu espero romper de novo a média móvel para cima, para mim se posicionar melhor, e daí eu faço entrada. E aí é interessante, né, Metal? Porque aí você tem mais uma confluência aí, né? Com o script, né? O script ele já está dando uma indicação sobreposta, só que quando toca na média móvel, um outro detalhe é que se tem uma indicação sobreposta e toca na média móvel e ela não terminasse rompida, ou seja, ela batesse e retraísse e não terminasse rompida, a gente anula a entrada, tá? Sim. Então a gente, toda vida que toca na média móvel, a gente só toma decisão de entrada após rompimento, ok? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então tá. Aqui, tá? Vamos aqui nessa indicação. Temos um toque na média móvel, temos outro toque na média móvel, e agora a gente tem uma indicação aqui, então prestem muita atenção. A gente tem uma indicação dizendo para mim fazer o quê? Compra. E o que aconteceu? Tocou na média móvel e Retraiu. retraiu, não houve rompimento, né?
Então, se tocou na média móvel e não rompeu, eu posso pegar o segmento, ou seja, eu posso esperar tocar novamente e fazer uma compra, ok? Porque eu tenho um indicador mandando comprar, tocou na média móvel e não conseguiu romper a média móvel, aí eu vou decidir a minha entrada depois que romper novamente a média móvel. Estão prestando muita atenção que a média móvel é muito importante? Sim, sim. Então tá. Exemplo aqui, tá? Sobreposto. Sobreposto. Tem 3 indicadores sobreposto mandando a gente vender. Tocou na média móvel e jogou o movimento para baixo, certo? Como aqui tem uma indicação e não é ela vindo lá de cima, ela já está para baixo da média, prestem muita atenção nisso. Ela não estava lá em cima e rompeu a média. Então, como ela não estava lá em cima e rompeu a média, ela já está para baixo, eu posso pegar esse segmento de baixa, tá? Eu não preciso, nesse exato momento, que ela vá lá em cima, aqui, vamos supor essa vela, ela suba aqui para cima, para mim fazer a entrada. Por quê? Porque já está abaixo da média móvel. Sim. Certo? Então eu não preciso que ela faça esse movimento. Eu preciso que a vela inicie, tenha o sobreposto, tá para baixo da média, não é rompimento, porque ela já está para baixo, ela já está seguindo um fluxo de baixa aqui, certo? Então eu vou pegar na tendência da média móvel. Então eu espero a próxima vela iniciar para me ficar bem posicionado, eu espero a vela ficar verde e tomo a decisão de entrada. Conseguindo entender ou alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Definição de compra, tá? Só que olha só, mesmo que dê o win, tá? Por isso que tu vai sempre respeitar, independente do que for, tá? Mesmo que dê o win, ó, mandou eu comprar na próxima vela, certo? Sim. Tá. Só que o seguinte, tá pra onde? Pra baixo das médias. Está para baixo das médias. Mesmo tendo dado o win aqui, a gente não tomaria decisão de entrada, porque para baixo da média móvel, a gente só tem que vender. Isso mesmo, a gente só tem que vender. Ok? Aqui já subiu, tá? Mas só que antes tinha uma resistência aqui. Beleza? Porque a gente sabe que tem esse ponto aqui. Como o mercado se movimentou, ele pegou resistências mais para cima. Temos um sobreposto aqui, dizendo pra gente fazer o quê? Vender. Vender. Então a gente vai esperar a próxima vela e como é resistência na próxima vela, eu só preciso que ela faça um pequeno movimento de alta para mim pegar uma colocação melhor na entrada e eu entro vendido, ok? Perfeito. Tá? Por quê? Ah, mas tu disse que daí só posso pegar o rompimento da média. Gente, tem que observar que essa vela ela se distanciou muito da média móvel, tá? Não é uma decisão que ela só veio até aqui. Ela fez o movimento para buscar resistência. Então ela está bem longe da média móvel. Aí aqui sim eu posso tomar uma decisão. Ok? Ok. Beleza. Outro detalhe, a gente vai olhar outra entrada aqui que mandou a gente comprar, só que a gente não iria comprar por um mero motivo, mas deu win. Só que a gente está aqui para tentar diminuir a quantidade de loss. Então a gente precisa seguir os padrões de entrada. Ó, 2 sobreposto mandando eu comprar. E por que eu não entraria aqui na próxima vela? Porque não rompeu as médias móveis. Isso, porque não rompeu as médias móveis. Tocou e ela não conseguiu ultrapassar a segunda média. Mesmo que eu entrasse aqui, daria o win. Só que eu não estou aqui para arriscar a entrada. Então eu preciso da minha definição de entrada. E como que é a minha definição de entrada? Ela romper a média e depois eu tomo decisão. Ok? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Padrão de entrada. Se tu vê que o movimento do mercado tá, como a gente falou ali, terminando vela cheia e manda a gente entrar, não é nem nessa daqui, tá? Tô falando aqui, ó, porque aqui tinha um suporte, tocou, eu não preciso que tenha um indicador mandando eu comprar. Porque se eu sei que o padrão do mercado tá quando ele tocar na média móvel, certo?
quando ele tá tocando na média móvel, no suporte e na resistência e terminando as velas cheias, ele inicia a reversão. Então a minha decisão da minha entrada é porque trocou num suporte ou numa resistência e eu tô vendo que o padrão do mercado tá respeitando suportes e resistência com vela cheia, ok? Ok. Beleza, então vamos aqui. Aqui, sobreposto mandando eu comprar. Certo? Correto. Eu entraria na próxima vela? Eu entraria. Porque ela bateu num suporte. Mas tá abaixo da média. Mas tem o sobreposto e o suporte, indicando a compra. Só que eu lembro, a média móvel ela serve de suporte e resistência. Também, eu sei, entendi. Então, tu entraria, só que seguinte, se tu vai entrar, é claro que a decisão sempre de entrada vai ser tua, mas pelo que eu tô dizendo aqui, nós entraríamos ou não entraríamos? Não entraríamos. Então a decisão é essa, tá? A decisão é que se toca no suporte e resistência e não consegue romper, ele pode ser usado como resistência ou como suporte. Então, mesmo que eu tenha um indicador sobreposto mandando eu comprar, eu não entro comprado. Pelo padrão que o mercado está apresentando, a entrada seria nesse que anda o verde primeiro, né? Depois do vermelho. Porque ele bateu num suporte. Aqui foi o que eu expliquei antes que a gente entraria. Aí eu peguei uma decisão de entrada aqui, que nem eu disse. Beleza? Mas só que ia dar um win, tudo bem, só que a gente não tá aqui pro sorte, é que a gente tá aqui pra operar, ok? Sim, maneiro, perfeito. Aqui eu vou explicar um outro detalhe, que daí é praticamente a mesma coisa. Temos um sobreposto mandando a gente comprar. Tira o negócio e aumenta a tela. Temos um sobreposto mandando a gente comprar, certo? Certo. A gente entraria ou não entraria na próxima? Entraria. Por qual motivo? Rompeu a médias móveis e tocou na resistência. Tocou na resistência. E tem o sobreposto mandando comprar. Tocou na resistência, não entendi. E ela ela rompeu a média móvel. Primeiro ponto, rompeu a média móvel. Tá, beleza. Isso. Tocou numa resistência e rompeu a média móvel. Então o sobreposto mandando comprar, compraria. Seria uma compra. A próxima. Mas eu quero que me explique onde é que tem uma resistência aqui, porque eu não tô vendo resistência. A verde aí, ó. A linha verde embaixo. Tá, então. Suporte. Então tá. Quando é linha verde embaixo é suporte, quando é em cima é resistência, tá? Tá certo, é o suporte, desculpa, eu só confundi. Tá, então tudo bem. Então a gente tem um sobreposto aqui, ok. Exato. Rompeu a média móvel, ok. Temos um suporte aqui sendo tocado, ok. E daí a gente decidia a entrada, mas onde seria o ponto de entrada? Espera a próxima vela voltar nas médias móveis, Isso. tocar nas médias móveis, aí seria o ponto de entrada. Isso mesmo, ó. Tocou nas médias móveis, aí a gente toma a decisão de entrada. Exatamente. Certo? Então sempre isso, ó. Não é porque lá teve uma entrada que ia dar win, mas eu tô vendo já o que passou no mercado. Então, é muito diferente tu ver uma entrada que já passou e já tá concluída de uma entrada que vai entrar em execução, ou seja, onde tu vai ver o movimento de mercado, vai ver o que tá acontecendo e tu vai tomar a decisão sem saber o que vai acontecer no futuro. Certo? Certo, correto. Então sempre tem que definir isso, tá? Vocês não podem simplesmente, vou pegar porque ali tá acontecendo. Não. O padrão de quando toca na média móvel é o seguinte: se tá para baixo da média móvel a gente só entra vendido, se tá para cima a gente só entra comprado. Se o movimento já tá em cima da média móvel e não rompeu e ele tá para cima, eu posso entrar comprado se tocar, ok? E mandar eu comprar. Agora eu não posso entrar comprado quando ele faz esse rompimento da média. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não, eu não tenho dúvida. Beleza. Tá tranquilo. Ó, aqui, ó. Tô tranquilo. Aqui mandou a gente comprar, certo? Tá para cima da média móvel, ele já tá vindo com movimento para cima da média móvel, fez um rompimento de uma resistência aqui. Aí eu posso entrar, só que eu não preciso nem que vá romper a média móvel. Por quê? Porque ele tá para cima da média. Então eu tô pegando o fluxo do mercado, ou seja, o fluxo do mercado tá para cima da média, eu não preciso que venha romper a média móvel para baixo.
Eu posso pegar a entrada quando só tocar na média, eu não preciso de rompimento, tá? O rompimento que eu preciso de confirmação é após um rompimento, ó. Aqui. Aqui eu preciso que rompa novamente a média móvel depois que ela foi rompida, ó. Rompeu, movimento do quê? De baixa. Movimento de baixa. Tocou e rompeu. Quando acontece isso, sim, aí eu preciso que faça o quê? Que volte, cruzar a média novamente para poder pegar uma opção de venda. Pegar uma entrada, indiferente se é Uma entrada de venda. Isso, se é de venda ou de compra, para nós é indiferente. O que a gente precisa após o rompimento de média móvel após o rompimento, prestem muita atenção, é sempre após o rompimento, tá? Aí eu preciso que a próxima vela, ou até o mercado andar, para mim pegar uma entrada após o rompimento, eu preciso que rompa ao contrário a média. Se rompeu para baixo, para mim tomar uma posição de entrada, eu preciso que rompa para cima. Ok? Ok. Beleza, então eu vou olhar mais um pouquinho para cá. Não temos indicador, né, sobreposto, mas nós temos a média móvel. E a gente já sabe o padrão de média móvel. Se o padrão de média móvel diz isso pra gente, que após o rompimento a gente pode pegar a entrada, a gente não precisa de nada sobreposto. Certo? Certo, correto. Então tá. Vamos dar continuidade aqui. Novamente. Tocou na média móvel, não tocou? Isso. O que eu preciso para mim tomar uma entrada depois desse rompimento? Que a média, que a próxima vela volte e cruze a média móvel. Isso, que a próxima vela toque, rompa a média, tá? Então Isso. sempre precisa romper. Depois de um rompimento eu preciso que rompa ao contrário sempre. Ao Certo? contrário, exatamente. Sempre ao contrário, tá? Então a gente vai dar uma andada aqui. Certo? Presta atenção. Tá sobreposto mandando eu comprar, não tá? Isso. Tocou numa média móvel, não tocou? Exato. Por que eu não entraria? Porque não rompeu. Ela só tocou. Tá vendo que a importância... Tocou. Tá vendo que a importância de tu respeitar esse rompimento para te decidir a entrada é muito importante? Porque olha, observa o que aconteceu. Não rompeu a média, mandou sobreposto comprar, certo? Como eu disse, eu só continuo quando alguém, pelo menos uma pessoa... Correto. Então tá. E se, Correto, eu, tá perfeito. e se eu entrasse comprado, eu ia tomar um loss, ó. Estão conseguindo observar esse detalhe? Exato, exatamente. Outro detalhe. Claro. Tocou no pé, ó, o movimento tá para baixo da média móvel, mandou eu comprar, só que não tem nenhum suporte, nenhuma resistência aqui, tá? A não ser que antes tinha uma marcação de suporte e resistência, né, que agora pode ter descido. Daí eu tomaria a decisão de entrada, mas se tá para baixo da média móvel mandando eu comprar, tá? Sem tocar em suporte e resistência, eu não faço. Conseguindo entender que para cima da média móvel eu só vou entrar comprado e para baixo da média móvel eu só vou entrar vendido, a não ser que esteja tocando num suporte e resistência. Alguma dúvida? Correto, perfeito. Não, tá tranquilo até aqui. Tá. Ó, rompimento de média móvel sem indicador. Tá vendo? Estão Sim. observando? Aqui a gente vai tomar duas decisões, Tô. tá? Duas decisões de entrada. Movimento, né? De rompimento. Aí mandou a gente comprar. O que a gente entraria ou não entraria nessa entrada? Provavelmente eu não entraria, Letal, porque tem a linha vermelha lá que já é um... Aí, no caso, eu fiquei confuso nessa daí, eu não saberia o que fazer. Tá, tu viu porque depois de concluir, tá? Antes de ela jogar o movimento lá em cima, ela veio aqui embaixo. Mas Eu vi. a decisão a gente entraria ou não entraria? Tu diz o quê? Comprar após o candle verde? Isso, compraria ou não compraria? Entraria, porque ele rompeu a média e aí espera a reversão do rompimento da média para baixo e faz a compra lá embaixo. Isso, sempre para baixo da média depois de rompimento, tá vendo? A gente não pode só tocar, precisa que rompa a média, tá? Aí agora é o seguinte, nessa mesma posição de entrada aqui, observem. Mandou eu fazer o que aqui? Sobreposto. Vender.
Eu entraria na próxima vela? Não, Por quê? porque ele tá longe da resistência. Mas... Não rompeu a média móvel. Isso, porque não rompeu a média móvel. Se eu tivesse entrado, o que iria acontecer? Loss. Tomaria um loss, a não ser que eu soubesse me posicionar na entrada. Só que isso é um pouco mais pra frente. Aí eu vou explicar mais pra frente. Tá? Ninguém tem alguma dúvida? Agora a gente vai ficar só entre perguntas e respostas. Vocês já ganharam algum conhecimento aqui de como utilizar o script, tá? Então aqui a gente vai ficar com essa definição agora de perguntas e respostas. Pra mim tá tranquilo. Foi muito bem explicativa a aula, o Metal. Não tenho assim nem nada a acrescentar, não. Eu também não. Pô, foi bem. Foi bem explicativo, bem tranquilo aí. Então, isso tá. Outro detalhe. Esse detalhe é o seguinte. Indiferente das velas, tá? Em qualquer vela que você colocar, você precisa seguir esses padrões, tá? De rompimento, de não rompimento, de toque, suporte e resistência. Certo? Certo, correto. Correto. Ó, mandou a gente comprar aqui. Se tivesse suporte e resistência, que daí, às vezes, como o mercado vai se movimentando, ele vai trocando suporte e resistência. Sobreposto, se a gente tivesse suporte e resistência aqui, basicamente teria aqui, não tocou na média, ó, e tá bem longe, ó, ele terminou bem longe da média móvel. Aí sim a gente entra comprado, tá? Então sempre, só que a gente também não entra comprado sem ter suporte e resistência, tá? Se tá para baixo da média. E se tá para cima. Se tá para baixo e tá sem tocar em suporte e resistência, a gente nunca entra comprado, tá? E se tá para cima e não tocou na resistência, a gente nunca entra vendido, certo? Conseguindo entender bem essa definição de que você só entra comprado e só entra vendido sem estar próximo da média quando tocar em suporte e resistência? Sim. Ficou Entendeu? Então, perfeito, hein? então, tipo, o que pode ocorrer é decisão de entrada, é o seguinte, tá para cima da média móvel, né? Então tá com movimento de alta, né? Porque tá para cima da média. Aí aparece uma compra para mim. Aí eu posso entrar comprado sem sequer tocar na média móvel, tá? Entendi. Então Show tá. de bola. Então eu vou encerrar por hoje a aula, tá? Vou desejar boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde. Tá? Um bom descanso. Bom, Amanhã a gente... boa aula aí, ô Metal. Oi? Muito boa aula, cara. Porra. Beleza. Daí amanhã... Bem explicativa. Amanhã a gente reinicia novamente aqui sobre o script, tá? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, Metal. Pode fazer. Essas aulas vão ficar gravadas em algum local? Sim, vão ficar gravadas. Todas as aulas elas vão ser gravadas e vai ser colocada no site, tá? Daí vocês vão tá ter... bom. Beleza? Não. O site não tá pronto ainda, né? Não, o site não tá pronto, só que essa aula de hoje tá no YouTube, tá? Essa de hoje aqui ficou no YouTube. Deixa eu ver se ficou mesmo. Tá bom, tá jóia. Tá jóia. Essa aula de hoje tá no YouTube. E tem algumas aulas que eu não consigo acompanhar, mas tudo bem. Eu espero o site. Não, beleza, então. No Ô, YouTube... Metal. Oi, pode falar. Duas perguntas bem rápidas. Depois manda no canal do YouTube lá no grupo lá, por favor. Tranquilo, depois eu já mando pro canal lá, tá? Outra pergunta, eu vou te chamar lá depois no off lá, eu vou fechar aquele robô lá do COP lá contigo hoje. Tranquilo. Sem estresse. Obrigado, tá? Valeu, rapaziada. boa tarde pra todo mundo aí e até mais tarde, rapazes.